Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Leitura 63, Fidelidade. Os mais belos galardões de glória espiritual os céus reservam para os corações fiéis. Padrão sublimal dessa fidelidade aos desígnios divinos foi a nossa Mãe Santíssima. Leal ao Senhor desde antes do advento do Divino Mestre, a quem recebeu nos braços amorosos na humildade gruta de Belém, e por quem velou com inalterável solicitude durante todo o tempo da sua ostensiva manifestação aos olhos humanos, até o doloroso caminho do Calvário, até o pé da cruz. No Gólgota estava também o jovem João, futuro evangelista que soube ser fiel até a velhice, até o Apocalipse, até o fim. Fiel foi a excelsa Maria de Magdala, que, por amor ao Cristo, abandonou todos os seus interesses pessoais até o vale dos leprosos, até o último suspiro. Fiel foi Paulo de Tarso, entre testemunhos ásperos e trabalhos heroicamente realizados, sob prisões e torturas, até o extremo sacrifício. Fiel foi Simão Pedro, até no arrependimento da queda moral da negação, até o testemunho diuturno na casa do caminho, até a morte na cruz. Fiéis foram muitos através dos tempos. A história registra a heróica abnegação de almas maravilhosas que tudo souberam superar e sofrer para servir ao Pai e a Jesus, semeando o amor e o bem à custa de sua própria imolação, sem render-se à queixa ou ao egoísmo, sem condições, temores ou vacilos. Somos nós outros modestos aprendizes dessa ciência divina do amor fiel. Praza aos céus que, apesar de nossas fraquezas, aprendamos alguma coisa dessa virtude fundamental, dando claras demonstrações de nossa fé e de nossa confiança no Mestre e no Pai, em todas as horas das nossas vidas e em todas as circunstâncias da nossa marcha existencial. Já sabemos que nunca somos esquecidos ou desajudados pelos poderes de mais alto, que sempre haverá um amanhecer após cada noite de amargura, que sempre uma flor surgirá em nosso mais solitário deserto, que sempre haverá alguma mão compassiva e generosa a amparar-nos em qualquer situação. Que seja essa certeza o condom de nossa conquista, no aprendizado da fidelidade a Deus. Pois somente aos corações leais será entregue a coroa da vida. Em que pese a nossa pequenez espiritual, contamos com a assistência dos nossos maiores e já merecemos deles uma expectativa honrosa de real crescimento na responsabilidade superior. Seja, pois, o nosso esforço de cada dia a busca da perseverança no cumprimento dos deveres que nos cabem, para merecermos do Senhor a glória de sermos contados como seus servos fiéis. Sim, fidelidade. Até que ponto somos fiéis à palavra do Mestre? Como é difícil, nesse mundo de imensas conturbações, de altos e baixos, termos perseverança em nossa fé, assim como todos os seus apóstolos aqui mencionados tiveram e fizeram, honrando assim o testemunho à sua causa, até a morte na cruz do nosso Mestre ressuscitado. Muitos de nós sabemos que é muito doloroso
algumas reveses que nós passamos. Mas, se vocês olharem com atenção, a maior dor é a do orgulhoso de ter que se desculpar. A maior dor é daquele que não sabe pedir perdão, daquele que não volta atrás, daquele que não consegue olhar para os olhos daquele que te fez mal com amorosidade e perdoar de coração. Sabemos como é importante este amor fraternal, esse amor fiel, aonde Deus colocou em nosso coração esta fagulha divina que prospera, que nos dá luz e que sempre nos faz bem quando entornamos em todo o nosso ser essa amorosidade e para todos aqueles que muitas das vezes nos fazem mal. Deveremos, então, praticar sempre de maneira incessante este amor e sermos fiéis a Deus, para que assim Deus sempre olhe por nós, pois, assim como um pai, nenhum pai há de virar as costas para o seu filho e deseja de coração que sempre a felicidade reine em sua vida. Mas para isso é necessária a plantação da bondade, do amor, da indulgência, da humildade, pois sem eu poder plantar, se eu não planto, como eu hei de colher algo que eu não estou dando? Persevere, meu irmão, se esforce, pois cada dia é um novo dia para cumprirmos os nossos deveres, pois todas as vezes que acordamos, Deus nos chama à sua seara e, com certeza, se formos fiéis a Ele, saberemos colher tudo o que necessitamos e somos dignos de ter. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço as doações para o nosso bazar. Conforme eu já falei aqui, as chuvas entraram no nosso bazar e perdemos muitas coisas das doações que vocês fizeram. E nós precisamos repor esses objetos de casa, cama, mesa, banho, roupas, sapatos, móveis também. Tudo é bem-vindo para que assim possamos reunir uma caixinha e fazer as melhorias na nossa casa. Gratidão a todos vocês que nunca esquecem aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Pois, se você acha que você contribui com só um pouquinho, devo dizer que, pouquinho em pouquinho, juntos somos mais fortes. E, com certeza, a sua ajuda é muito importante. A nossa campanha da placa solar continua toda, graças a Deus. Boa noite! Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de propor um exercício. Vamos colocar num papel tudo o que você acha que poderia mudar em você. Já que a Quaresma é um momento de refletirmos em nossas mudanças, eu sou uma pessoa que eu falo demais. Então, vocês coloquem lá, eu falo demais.
eu recrimino, eu falo da vida dos outros, eu vivo reclamando. E vão enumerando. Por quê? Para nós trabalharmos todos os dias e pensarmos como nós podemos reverter e nos melhorarmos como pessoa. Vamos fazer? Depois vocês me contem esse exercício de combate a tudo que colabora para que não tenhamos nossa elevação espiritual. Vocês verão que a partir do momento que eu aceito que eu tenho certas coisas a trabalhar, eu não digo defeito não, gente, defeito não, porque nós estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos, senão nós não estaríamos aqui. Então, mas precisamos saber o que melhorar, pois muitas das vezes várias coisas recorrentes que acontecem conosco é em virtude dessa falta de zelo conosco. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão. Lembrando que o nosso livro já está quase no final. O nosso outro livro que iniciaremos será Luz no Caminho, por Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Será a nossa próxima leitura. Leitura de hoje, número 66, no dia a dia. Irmãos. Item dos mais significativos na agenda dos serviços preparatórios, a reencarnação dos companheiros de nossa esfera, compromissados na realização de importantes tarefas por vindouras, é a observação direta das condições ambientais e circunstanciais que os aguardam no mundo, com vistas ao enriquecimento de suas experiências e à avaliação mais concreta de suas possibilidades. No interesse da efetivação desse programa e com a devida permissão dos vossos guardiões, é concedido aos nossos estagiários espirituais o acesso aos vossos lares e aos vossos locais de trabalho, assim como a vossa companhia no cotidiano de vossa movimentação, a fim de que observem e anotem o vosso desempenho e se previnam o melhor possível para os dias dos seus futuros labores. Tão importante é essa cooperação que, mesmo sem saber, prestais aos nossos irmãos e à nossa causa, que os nossos mentores de mais alto fazem consignar em vossos registros pessoais os mais singelos exemplos que proporcionais de fidelidade ao bem maior e de amor ao próximo no concurso de vossas horas, tanto na vigília quanto no relativo desprendimento de vossos espíritos nos períodos de sono físico. É desse modo que, independentemente de vossos compromissos ostensivos no trato das coisas santas, colaborais sem cessar em todas as horas de vossa existência terrena, com os objetivos do altiplano, acumulando méritos de vulto tão maiores quão mais resultem de ações desinteressadas e espontâneas das vossas almas cristãs. Vede, pois, a extrema valia de que se reveste cada minuto de vossa jornada na carne, ainda mesmo quando imaginais desimportantes os atos comuns de vossa movimentação corriqueira. É que o plano superior valoriza tanto o favor do tempo que não deixa sem aproveitamento nenhum segundo de cada hora do dia. Alertando-vos para essa realidade, renovamos aos vossos corações os vossos votos de fé e coragem, atenção e sintonia enobrecedora
com as esferas sublimes, a fim de que sejais sempre testemunhas dignas na exemplificação do trabalho, da verdade e do amor, pelo nosso espírito amigo André. Sim, você que pensa que o seu dia a dia não é nada de especial, que é apenas mais um dia onde você acorda, faz a sua rotina e volta a dormir. Agora você viu que não é assim. Veja bem, os estagiários do espaço, do mundo espiritual, estão aprendendo conosco. Veja isso. Então, igual a nós que tivemos a oportunidade de ser pais, de criarmos nossos filhos desde pequenininho, eles nos observavam e criaram hábitos que com certeza copiaram de nós. Assim também colocam essas almas, esses espíritos, para que eles, através do nosso dia a dia, compreendam e consigam realizar da melhor maneira possível o seu plano mental e saber o que é útil e o que não é, o que é aprendizado de construção ou não, que nós mesmos estamos praticando no nosso dia a dia. Então, preste atenção em tudo que você está fazendo, meu irmão, pois tudo está lá do alto sendo observado. Está sendo registrado e, de maneira simples, os nossos exemplos estão dando bem maior e de amor ao próximo no curso de nossas horas de vigília, tanto no nosso dia a dia, quando estamos acordados, como também através do nosso plano físico, pois é nessa hora que muitos dizem que reencontramos os nossos mentores e eles nos lembram do que estamos ou não errando e como podemos proceder para de novo entrarmos na trilha do bem. E é desse modo que, independentemente de nossos compromissos ostensivos, das nossas coisas que praticamos nas searas, nos nossos trabalhos voluntários, é que estamos sendo objeto de estudo e acumulando ou não bônus ou ônus. Eu prefiro acumular bônus, então vamos ter mais prestar mais atenção no que falamos, na maneira como nos comportamos e nos nossos pensamentos, pois tudo é de extrema valia para esses nossos irmãos que estão aprendendo conosco, nós encarnados e eles desencarnados, para que assim, quando chegarem no plano superior, possam, através de toda a sua observação, raciocinar, pensar, refletir de que maneira poderão aproveitar melhor a sua reencarnação aqui na Terra. Então, purifiquemos o nosso trabalho na verdade e no amor. Continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço as doações para o nosso bazar. Conforme eu já falei aqui, as chuvas entraram no nosso bazar e perdemos muitas coisas das doações que vocês fizeram. E nós precisamos repor esses objetos de casa, cama, mesa, banho, roupas, sapatos, móveis também. Tudo é bem-vindo para que assim possamos reunir
uma caixinha e fazer as melhorias na nossa casa. Gratidão a todos vocês que nunca esquecem aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Pois, se você acha que você contribui com só um pouquinho, devo dizer que, pouquinho em pouquinho, juntos somos mais fortes. E com certeza a sua ajuda é muito importante. A nossa campanha da placa solar continua toda, graças a Deus. A despesa com luz aqui na Assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. E também a campanha da cadeira do papai, para proporcionar um maior conforto para as nossas vovós. O nosso almoço de Páscoa em abril, pode anotar aí na sua agenda, será 12 de abril, um domingo. Contamos com a sua presença, não falte. Agradeço também ao Geide, aqui da Ilha do Governador, o entretenimento através do seu coral, que virá aqui para cantar para as nossas vovós. Vejam que maravilha! Agradeço à Escola Caravelas aqui na Ilha do Governador, que gentilmente nos doou mantimentos. Gratidão à diretora Valéria e a seu filho. Com certeza que Deus lhes dê em dobro. Vamos então ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de março. Os aniversariantes são Caio Lézar Batista dos Santos, Leda Martins Campos, Claudino Soares, Yara Maria de Ataíde, Indara da Conceição Ferreira Macedo, parabéns! Miguel Martins Campos Lisboa, Josimari Lobato Esteves, Indemburgo Rolim Dias Marques, que Deus ilumine a sua vida. Adriana Emédio Viana, Mário Emanuel Sacramento de Sena, José Arthur Cesare. Você também é aniversariante de março e eu não falei seu nome? Então aqui vai. Energias positivas, não deixe de comemorar. Apague a velinha, corte seu bolo, distribua entre seus amigos, pois a alegria de fazer parte aqui da Terra é imensurável, pois você é um privilegiado, pois Deus lhe deu essa oportunidade de estar aqui. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo. Os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, massinha, preparados para fazer mingau, açúcar, pó de café e o material de limpeza para deixar a nossa casa bem cheirosa. Desinfetante, cloro, detergente de pia, água sanitária, papel higiênico, sabão em pó, gastamos muito, sabão em barra. Se você não puder trazer esses itens até a nossa casa, mas mesmo assim gostaria de ajudar a casa, anote, por favor, a nossa conta corrente no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Nós temos 2 Pix. O nosso CNPJ, anote, por favor,
34022 756 000153. Agora, se preferir, anote o Pix do Santander. Celular 21 9986 35 298. Gostaria de fazer uma visita às nossas vovós? Pois não? Venha, será muito bem recebido. Nós ficamos aqui, na Praia da Rosa, 1237, Tauá, na Ilha do Governador, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se você morar ou trabalhar no centro da cidade, nosso endereço é Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato 3190-3873. A Simone estará lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela também pode anotar um nome para a prece e recolher a sua doação. Gostaria de mandar um nome para a prece através do nosso e-mail? Poderia anotar? Nome para a prece @acepauloditarso.org. Lembre-se que nós agora também temos um canal no YouTube e você lá também pode deixar o seu recadinho e acompanhar a programação que você possa ter perdido. E se você gostaria de também mandar uma cartinha através do e-mail, anote o nosso e-mail de bate-papo, contato@acepauloditarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus.
momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 3º. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
e hoje vamos dar início às instruções dos espíritos, que começa pelo item 8. O título é Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Diz assim o texto de Allan Kardec. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Então, já faz essa premissa aqui para a gente não tornar a coisa ao pé da letra. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo numa escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Então, mostrando que, tomando a Terra como padrão, o que são inferiores à Terra? São mundos em que os habitantes ainda estão na condição dos nossos selvagens, que a época de Kardec ainda eram muitos, hoje já não são tantos. Aqueles silvícolas, que moravam aqui na América, na África, lá na Oceania. Então, um mundo onde a maioria seja assim, ainda é um mundo primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui a sua única lei. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma das suas criaturas, e no fundo das trevas da inteligência jaz latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos do mesmo modo que no homem adulto costumamos a reconhecer o embrião. É verdade, ele está dizendo que se você vê hoje um espírito iluminado, sábio, com muito conhecimento, bondade e tal, você não reconhece nele um ser primitivo que ele já foi, como todos nós já fomos. E nós ainda somos, né? Então, esse ser iluminado já foi um silvícola, um troglodita, um homem das cavernas. Mas isso foi, sei lá, um número infinito de tempo para trás, ninguém tem ideia. E nós estamos caminhando para chegar lá. Então, tomando a Terra como parâmetro, os inferiores são isso que ele descreveu. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Os corpos nada têm de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades nem às doenças ou deterioração decorrente da predominância da matéria. Os sentidos mais apurados têm percepções que a natureza dos órgãos sufoca. A leveza específica do corpo permite locomoção mais rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço que não dá a vontade, conforme são representados os anjos ou como os antigos imaginavam os manes dos Campos Elíseos. Os homens conservam a seu bel prazer os traços de suas migrações passadas e se mostram a seus amigos tais quais esses os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões inferiores, estão sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam esse brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos.
A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A vida, isenta de cuidados e de angústias, é proporcionalmente muito longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda a proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, porque em tais mundos não existe a dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, já não estando encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Então, é uma descrição que Kardec faz, primeiro dos mundos inferiores a nós e depois dos mundos superiores. Eu acho que dá bem para nós entendermos a ideia que ele quis nos passar. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 5, Na Boa Luta. A seara do bem que Jesus nos descortina se revela por trabalho árduo, com alicerces no espírito de equipe, serviço de confraternização e apoio mútuo, em que os tarefeiros de corações interligados e mãos unidas são convocados a duro labor, começando no burilamento de si mesmos. À face disso, cada núcleo de atividade espírita, evidenciando-se na condição de posto avançado do cristianismo redivivo, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um campo de peleja moral, onde os lidadores atuam armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade e a abnegação, baseados no amor que o Cristo nos legou. Ponderemos quanto a isso e reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem para que se faça em toda parte o bem de todos. Lavrar o solo do espírito como instrumento do estudo, semear a compreensão, difundir os valores humanos, exemplificar lealdade aos compromissos esposados na oficina de elevação, espalhar para os outros, tanto quanto possível, as bênçãos do Senhor. Jesus, que nessas linhas de batalha espiritual apareçam ocorrências menos felizes. Repetindo, justo que nessas linhas de batalha espiritual apareçam ocorrências menos felizes. De quando em quando, companheiros caem alvejados por inimigos da luz, através das brechas que eles mesmos formaram, requisitando amparo urgente na retaguarda. Muitos recuam assustados ao observarem a extensão da obra a fazer. Outros exigem férias ou licenças indefinidas, receando obstáculos, e outros ainda fogem amedrontados ante os riscos da luta. Em favor de todos, Jesus Cristo, o supremo comandante das hostes do bem, promove e promoverá sempre o socorro adequado, nas condições precisas. Entretanto, a fim de compreendermos nossas próprias dificuldades, recordemos que, no grupo constituído por Ele mesmo, Jesus, nos primeiros dias do Evangelho, conquanto a equipe se erigisse,
tão somente com 12 companheiros. Não faltaram problemas e desarmonias, negações e deserções. Reflitamos nisso e, aceitando as nossas responsabilidades de trabalhar e servir, estejamos com o Divino Mestre nas provas e aflições da frente, seguindo para a frente. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Tatiane Ferreira Lopes, Zuleika Rodrigues de Melo, Rosa Maria Dias Cardoso da Silva, Isabela Carla Félix da Silva, Miriam Brinatti Peixoto Balmote, Márcia Ribeiro de Lima Rocha, Josué Domingos dos Santos, Larissa de Souza Francisco Lopes, Paulo César de Oliveira Maiorano, José Tomé da Cunha Oliveira, Doroteia de Almeida, Márcio Vinícius de Almeida Oliveira, Márcia Valéria de Almeida Oliveira, Renata Medeiros, José Antônio Figueiredo Neves, Aurélio Ferreira Braga, Maria da Conceição Soares de Oliveira, Sandra Helena de Moura, Doralice das Graças Melo Calvo, Eduarda Missique Guaraná Murebe de Azevedo, Diana de Mesquita Siqueira, Gleidson Nunes da Silva, Márcia Gomes de Alencar, Tatiana Ferreira Lopes, Zuleika Rodrigues Melo, Rosa Maria Dias Cardoso da Silva, Isabela Carla Félix da Silva, Miriam Brinatti Peixoto Balmonte, Márcia Ribeira de Lima Rocha, Josué Domingos dos Santos, Larissa de Souza Francisco Lopes, Paulo César de Oliveira Maiorando, Lívia Alves dos Santos Castilho, Rodrigues Soares Melo, Ramieri Alves dos Santos Castilho, Marli Alves dos Santos Castilho, José Carlos de Castilho, Maria Helena Alves dos Santos, José Antônio de Paiva e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Orlando Rodrigues, Djanira Madalena, Cristiano Santiago, Luiz Chometon, Laida Salcedo, Lélia Espada Chometon, Francisco Oirã Ferreira, Marcela Peçanha Paranhos, Pedro Aresta Peçanha Paranhos, Maria de Lourdes Otero Paranhos, Rosângela dos Santos, José Geraldo de Moura, Carlos Alberto Correia, Suelen Cristina da Silva, Paulo Santos, Francisca Silveira de Oliveira, Creuza de Almeida Brotewood Caldas.
A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, arrancando-nos ao sepulcro do crime e arrebatando-nos ao inferno a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes, com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores, entre os quais padecemos na própria carne as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio, para que se reconciliem hoje por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas trevas pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformaram em fealdade e ruína. Aqui, corrige, adiante, esclarece, além, reajusta, mais além, aprimora. Incansável em sua marcha, cria e destrói, para reconstruir ante a meta do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Meu companheiro de todas as tardes, semelhante gênio invariável e amigo, é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Assim, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitado pela provação que te provoque suor e lágrimas, não te desesperes. E acalmando-te o próprio espírito, sorri para o trabalho com que a dor nos favorece, agradece a dificuldade, aceita a lição e ora a Deus, nosso Pai.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.